debaixo, Senhor, da tua forte e potente mão, que nenhuma investida do maligno, os seus demônios contra eles, venha prosperar, mas que ela venha cair por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, guarda a sua mente, seus pensamentos, seus sonhos, seus sentimentos, Senhor. Guarda, Senhor, todo o ser deles, Senhor, que eles sejam, Senhor, alvos do teu amor agora, Pai. Que eles cresçam, Senhor, na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Nós abençoamos as crianças da tua casa e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bruno. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir pela vida do teu filho nessa hora, Pai, que tu venha, Senhor, tomar o ser dele, de tal forma, Senhor, que da sua boca somente saiam palavras de vida eterna, Senhor, o alimento que tu tem preparado para nós, e que através da tua palavra, Senhor, o teu Santo Espírito venha operar nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que nessa hora, Senhor, tu tenha total liberdade, Senhor, de operar, Senhor, o que for necessário, Senhor, para cada um de nós. Que tu não venha, Senhor, deixar que o teu filho fale, Senhor, aquilo que ele quer falar, mas, Senhor, que em nome de Jesus ele só fale aquilo que tu desejas que ele fale, Senhor. E que nessa noite o teu Santo Espírito venha fazer milagres, Senhor, cura, libertação e salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Hoje é dia de ceia, então não vou nem me alongar muito, mas que o Senhor, através da minha vida, consiga falar o que Ele quer conosco nessa noite, amém? Queria compartilhar com os irmãos um texto que está em João, muito conhecido, João 3,16. Amém? O Marquinhos está por conta, hein? Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o 17, né, a gente sempre para nesse comecinho, mas o 17 é o melhor, né? Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém? Pode se sentar, irmãos. Primeiramente, queria parabenizar todas as mamães, né? Glorificar a Deus pela vida de cada mamãe aqui nessa noite, né? E segundo, é uma coisa que é interessante, irmão, né? Eu fui, quando o pastor falou comigo, perguntando se eu podia trazer uma palavra. Finalmente o pastor falou comigo no meio de semana, né, irmão? Ele costuma falar de um dia para o outro. Aí eu falei, vou meditar, né, cara? Vou pedir a Deus uma orientação, né? Só que a gente sabendo, né, que era o dia das mães, né? Eu queria que o Senhor me trouxesse a palavra que eu queria falar para vocês, né? Então a minha oração era, Senhor, traz alguma palavra que a gente pudesse glorificar também as mães e tal, né? E na palavra tem, irmãos, então é só a gente buscar. Engraçado que Deus não me falou nada, né? Mas Ele veio falar comigo hoje, né? Na parte da tarde, quando eu fui meditar de novo, né? E é engraçado, irmãos, que umas coisas que Deus vem falando comigo, que às vezes a gente espera datas comemorativas para fazer as coisas, né? A gente espera o Dia das Mães para a gente dar presente para nossas mães, né? Para a gente abraçar, para a gente estar junto, né? Mas a vida, ela passa muito rápido, sabe? Às vezes a gente pode não ter oportunidade mais de falar com as pessoas que a gente ama, né? Hoje é dia de ceia, né? Nada mais justo do que a gente glorificar o nome do nosso Senhor, né? Só que eu também trago isso para a nossa vida, né, irmão? Será que a gente precisa esperar, né, o segundo domingo, né, que é já o segundo domingo, né, para a gente fazer uma ceia, para a gente participar do corpo de Deus? Não, irmão, a gente tem que fazer todo dia, sabe? E o Senhor, Ele veio falando isso comigo. A gente não pode perder essa conexão com o Pai, sabe? A gente tem que já, no nosso deitar, no nosso levantar, a gente tem que estar conectado com o Pai, sabe? A gente não pode esperar domingo e terça para a gente conversar com Deus, irmão. Sabe, a nossa comunicação com o Pai, o nosso relacionamento com Ele tem que ser constante. Sabe, quando Jesus foi naquela cruz e morreu por nós, Ele queria restabelecer um relacionamento que foi quebrado. Sabe, nós nos afastamos do Pai. Quando a gente olha para a criação de Deus, quando Deus criou o homem, né, Adão e Eva, Ele tinha relacionamento com o homem.
Ele conversava com o homem todo dia, sabe? Toda hora, né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla que a gente tem que separar um momento do nosso dia com Deus, né? Porque Deus, ele descia no jardim em determinada hora, se eu não me engano era tardinha, não sei se a Bíblia relata certo o horário, mas era a tardinha que Deus descia para falar com o homem, sabe? E eu acredito que antes do pecado o homem ele esperava ansioso para aquele momento, para ter aquele contato com Deus, sabe? E Deus também estava doido para conversar com o homem, mesmo sabendo que de todas as coisas, né? Então eu acredito que a gente tem que ter esse anseio por conversar com o Pai, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, sabe? Toda vez, irmão, que eu venho aqui trazer uma palavra para você, eu peço a Deus também que eu não venha perder isso, sabe? É um temor muito grande, irmão, de estar aqui em cima, né? De estar trazendo uma coisa que é a palavra do Senhor, sabe? É a voz de Deus, está tudo aqui, ó, né? Então é um temor muito grande, irmão, sabe? Eu acho que eu oro a Deus por isso, para não perder esse temor, sabe? Porque quando a gente se acostuma com determinada coisa, né? Vai se tornando meio que fácil, né? E a gente vai deixando de fazer como deveria fazer, sabe? A gente começa a fazer do nosso modo, né? E esquece que a gente não é dono de nada, sabe? E é isso que eu queria trazer isso para nós aqui nessa noite, sabe? E hoje, quando eu fui meditar nisso, né? O Senhor, eu vendo aqueles videozinhos, né? Do Rios ali do Instagram, né? E todo mundo hoje publicou os vídeos com a sua mãe, né? E tal, muito legal, né? E uma coisa que ficou, né, muitas coisas escritas ali eram do amor de mãe, né? Todo mundo falando do amor de mãe, que ele supera todas as coisas, né? E quando Deus falou comigo que era para mim falar dele, do Jesus, irmãos, eu não pude deixar de lembrar desse texto, né? Que o maior amor de todos foi o amor de Deus por nós, sabe? O maior amor, a maior prova de amor que a gente poderia ter foi a prova que Deus deu para nós, né? Não desmerecendo o amor de mãe, que talvez seja o segundo amor aí, né? Mas o maior amor foi o de Deus por nós, sabe? O próprio Deus foi naquela cruz por nós, sabe? Eu olho para a minha vida e vejo que eu não merecia, irmão. Eu não merecia estar ali, sabe? Mas se hoje nós estamos aqui é porque Deus enxergou algo bom em nós, irmão. Sabe? É algo que Ele nos deu, irmão, sabe? Existe algo dentro de nós que é santo, sabe? É algo que vem da parte dEle. E cabe nós, é como uma planta, sabe? Regar isso todo dia, irmão, para que isso não venha se perder. Sabe, é aquilo que nos comunica com o Senhor. Então, eu estava aí de tarde, né? E Deus não faz nada por acaso, né? A gente fala de cristocidência, né? Achei até que a Geise ia pregar o que eu ia falar aqui hoje, né? Mas acho que acredito que é só uma confirmação. E vendo esse pastor pregar, que eu gosto muito de ouvir a pregação dele, ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, né? E uma coisa engraçada, irmãos, que a gente está perdendo é que o homem está querendo ser o centro de tudo, sabe? Quando a gente entende que o Evangelho, sabe, a nossa vida, o que a gente tem que fazer, que a nossa missão não é pela nossa própria vida, irmão, sabe? Mas sim, o Evangelho, ele pelo amor que Deus teve por nós, sabe? A gente vive diferente, a gente entende que é diferente, sabe? Mas o homem decidiu viver para ele mesmo, sabe? É o que a gente estava falando aqui, sabe? Nós queremos governar a nossa própria vida, né? Esquecemos de quem é o nosso Senhor, sabe? De quem que faz todas as coisas por nós, né? Uma coisa interessante que a gente estava conversando lá no meu trabalho é muito bom, irmãos, que tem uma mistura de tudo quanto é religião, tudo quanto é crença. Então a gente fica sempre, né, um ali tirando uma farpa com o outro, né? Mas é bom porque às vezes a mente abre, irmão, sabe? E a gente não pode, como a pastora estava falando, que a gente não pode se deixar corromper, irmão, sabe? Tudo que está sendo, que a gente tem visto, irmão, parece ser legal, irmão. Mas a gente só tem um padrão para seguir, que é o padrão do Evangelho, é o padrão de Jesus, né? Então a gente entende que a Bíblia é a base de tudo, irmão, sabe? Tudo que a gente tem hoje como nossos padrões éticos e morais vem da Bíblia, sabe? Da onde primeiro apareceu aí em qualquer livro, irmão, pesquisa na história, que roubar, que matar, que mentir é errado. Só da Bíblia, irmão. Então mesmo quem é ateu, quem não crê na palavra, todos os padrões que regem a nossa sociedade, irmão, vêm da Bíblia, né? Então a gente sabe que tudo de bom que a gente pode viver é da Bíblia, a nossa base é da palavra, né? Então a gente entende, irmãos, que a Bíblia ela define todos os nossos princípios, amém? Então tudo que está aqui, irmãos, ela serve para nós, né?
uma coisa interessante que às vezes a gente deixa passar batida é que o mundo realmente, eu estava até brincando aqui com o Fernando agora, né? Os princípios estão ficando invertidos, né? O que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo, né? O que a gente mais vê aí, não precisa ir para a internet não, irmãos, a gente vive isso no dia a dia, né? Por mais que pareça uma brincadeira, irmãos, não sei quem foi o maluco que inventou isso, né? Esse negócio de todes aí, né? De gênero, agora isso está complicado, irmãos, a gente ri, mas isso aí daqui a pouco está caindo aí, irmãos, sabe? E a gente sabe que, infelizmente, a igreja vai ser a primeira a ser atacada por isso, quando a gente não se dobrar a esses costumes que estão querendo se infiltrar no meio de nós, né? A gente teve uma semana que a gente falou muito sobre isso, né? Que é sobre os judeus eles não se darem com os samaritanos, né? Porque na época os samaritanos deixaram outras crenças, né? Se misturarem com aquilo que era que Deus, né, ordenou para aquele povo. Por isso que eles não se davam, sabe? Porque o povo judeu não queria que que aquelas coisas que se misturaram na crença judaica contaminasse de novo o povo de Deus, né? Então por isso que os caras não se davam. Então se a gente abrir mão dos nossos princípios, irmão, a gente vai perder a nossa salvação. Tudo que a gente fez até agora, irmão, vai ser jogado por água abaixo. Então a gente não pode se dobrar quanto a isso, né? A gente vê países que só por a pessoa ter uma Bíblia ou ter um aplicativo ou falar no nome do Senhor, as pessoas estão sendo fuziladas. E isso, infelizmente, irmão, não é para apavorar ninguém, isso vai chegar até nós, sabe? Brinquei com esse negócio de todos aí, mas a gente tem educadores aqui. E quando isso for uma obrigação, né? E peço a Deus que não, mas de implementar um negócio desse nas escolas, né? Como é que vai ser? Né? Ou a gente faz ou a gente é mandado embora, né? Na rua a gente chega e cumprimenta, não, agora tem que falar todos. E aí? A gente sabe que está errado, irmão. Isso não existe. Não foi isso que Deus criou, né? A palavra fala que a gente não pode se moldar aos padrões do mundo. A gente tem que se moldar aos padrões de Deus, né? Então, acho que o cerco vai se fechando, sabe, irmãos? Quem é de Cristo vai permanecer, independente das perseguições, independente de tudo aquilo que pode vir por isso, né? Mas a gente sabe que muita gente não vai aguentar, irmão. Sabe? Muita gente vai se perder, né? A palavra fala que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, né? Outro texto diz que o reino ele é adquirido por esforço, sabe? A gente tem que se desgastar mesmo pelo reino, sabe? A gente não pode deixar essas coisas acontecerem, né, a moda boi, né, como a gente sempre brinca. Porque depois para reverter isso, irmão, vai ser complicado. Sabe? A gente fala que a gente está num país liberal, irmãos, mas só que, infelizmente, muita coisa está sendo manipulada, irmãos, e indo para um caminho que a gente não está percebendo, irmão. E quando a gente abrir os nossos olhos, vai ser tarde demais, sabe? Então, nós temos que ser, irmãos, aquilo que Deus falou que a gente é, né? Mas, infelizmente, do jeito que está, né? Eu sou o que eu quero ser. E aí, irmão? Como é que a gente vai contrário a isso, né? Então, a gente não pode deixar as coisas caminhar para esse lado, irmão, sabe? A igreja tem que se posicionar, né? A gente... Por um tempo eu achei muito isso, né? Que a igreja não podia se misturar com política, com essas coisas. Mas a igreja tem que estar nisso, irmão. Sabe? Porque isso reflete muito naquilo que a gente vai viver daqui para frente, irmão. Sabe? A igreja, ela anseia pela volta do Senhor. A gente sabe que tudo que a gente faz, irmãos, tem uma consequência. Seja ela boa ou ruim, né? Então a gente tem que se posicionar, irmão. A gente não pode deixar as coisas andarem de qualquer forma, né? E uma coisa que, quando eu estava assistindo esse vídeo agora de tarde, né, esse pastor falou uma coisa que é engraçada, irmão. A gente perdeu se colocar debaixo de uma autoridade, né? Hoje é o homem pelo homem e para o homem, né? Ninguém está mais nem aí para Deus, irmãos, infelizmente. Né? A gente acha que as coisas são feitas da nossa própria forma, né? Da nossa própria maneira, pelo nosso próprio braço. Mas a gente sabe, irmãos, que Deus está no nosso meio, irmão. Sabe? Deus está no nosso meio, né? E hoje em dia está assim, sabe? O nosso gênero a gente que escolhe, né? Em relação ao aborto, meu corpo, minhas regras, né? É isso que está batendo aí agora, irmão. Né? Infelizmente, irmão, sabe? A gente fala, a gente está com o nosso sobrinho lá, hoje estava um bagunceiro danado, né? E, sabe, se a gente não cuidar, irmãos, sabe? A próxima geração vai pagar o preço, sabe? Porque a gente não se posicionou, né? A Bíblia fala que aquele que se omite, né? Ele peca, irmão. Aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então, a omissão também é um pecado, irmão, sabe? E a nossa geração futura vai pagar por isso, né? Queria até ler com vocês, né? Romanos 12, se o Marquinhos puder abrir, por favor.
12. Versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a palavra: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Sabe, então tudo começa pela nossa mente, irmão, sabe? Tudo que entra na nossa mente, infelizmente, né? Quando desce para o nosso coração, irmãos, aí já era. Aí deu ruim mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente toca. A palavra fala disso, né? Da concupiscência dos olhos, da carne, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê, sabe? O que está nos alimentando hoje, né? Eu gosto muito de, eu estava mostrando para o Fernando ali agora, né? De mexer no Instagram e ver as coisas que eu gosto de ver, as coisas sendo modificadas, sabe? Eu não gosto de nada original, eu gosto do negócio ser modificado, né? Mas, sabe, eu mesmo olhei para mim mesmo e vi, irmãos, às vezes eu perco mais tempo vendo, porque eu gosto muito de carro, tá, irmão? Vendo esses caras mexer nisso, porque eu gosto, do que lendo a palavra, sabe? Porque muitas vezes, irmão, essas coisas, elas me trazem alegria momentânea, né? Então é muito bom eu ver aquilo dali, aquilo aparentemente está sendo legal para mim, né? Só que quando a gente vai ler a palavra, 100% das vezes, irmão, ela confronta a gente, né? Então, às vezes, se sente muito incomodado quando a gente lê a palavra, porque não é a palavra em si que quer, né, trazer algum mal-estar a gente, sabe? Mas a gente que às vezes está vivendo algo que não vem da vontade de Deus, sabe? Aquilo lhe confronta. E quem quer ser confrontado? Ninguém quer ser confrontado, irmão. Ninguém quer que alguém venha e aponte onde você está errando, né? Ninguém quer ter um machucado, a gente está, né? Eu que sou assim, Yara briga comigo pra caramba. A minha unha ela é cortada só em 3 fases, tá, irmão? 1, 2, 3, né? Não fico fazendo um negócio redondinho, alisando nada. E às vezes dá aquele cantinho ali que inflama, sabe? E aí como é que faz para resolver aquilo? Vai ter que futucar, né? Ninguém quer isso, irmão. Ninguém quer que alguém venha e aperte seu machucado que está inflamado, sabe? Ninguém quer se expor, né? Mas a gente sabe que nada fica escondido diante de Deus, irmão. Nada fica escondido diante de Deus, sabe? E quando a gente se propõe a fazer a vontade dele, irmão, é isso, sabe? A gente tem que se colocar na presença dele do jeito que a gente é. O pastor Egídio estava falando aqui agora, irmão, sabe? Não tem como a gente ser uma pessoa lá fora e ser aqui dentro ser outra. Sabe? Tá aqui dentro de 4 paredes e aqui em cima do púlpito pregando, irmão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não é isso que vai nos levar à salvação, irmão. Mas é arrependimento genuíno, sabe? É entender quem é o nosso único e suficiente Salvador. A nossa entrega para Ele tem que ser de verdade, irmão, né? Esses dias eu estava lendo, eu gosto muito, como falei lá do pessoal do trabalho lá, né? A gente estava falando sobre aparência, né? Das coisas que aparentam ser boas, mas na verdade não é. A Bíblia fala disso, irmão, sabe? Dos sepulcros caiados, né? É uma coisa que externamente é muito bonito, mas internamente está tudo podre. Sabe, irmãos? A gente não pode ser esse tipo de crente, irmão. A gente não pode ser, irmão. Sabe, as pessoas aqui dentro da igreja, todo mundo é muito bom, sabe? Todo mundo é muito legal, gosto de todo mundo. Mas e dentro de casa, como é que a gente é? Nosso relacionamento com a nossa família, no relacionamento com nossos amigos, no nosso trabalho. Será que a gente se posiciona como cristãos ou a gente se posiciona do jeito que o mundo espera que a gente seja? Sabe, isso é uma coisa importante, irmão. Isso é uma coisa muito importante. E eu prego primeiramente para mim, irmão, sabe? Eu também erro muito, irmão, sabe? Como eu falei da outra vez, às vezes parece que quem está pregando aqui tem a vida perfeita, né? A gente fala sobre esperança, né? Acho que foi até a última chave da Casa de Paz, foi alegria, né? Alegria, né? Como que às vezes a gente pode pregar sobre alegria, sendo que a gente está meio chateado, né? Com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Só que a nossa alegria, ela vem do Senhor, irmão. Ela não vem das coisas que acontecem ao nosso redor. Todo mundo aqui, eu vou afirmar isso, tem algum problema, sabe? Eu acredito que ninguém aqui está 100%, irmão, sabe? Mas isso não pode entrar no nosso coração, sabe? E a gente ser abatido por isso, irmão. Sabe? Eu sempre falo isso, irmão. Só da gente estar aqui hoje, sabe? Independente de como foi nosso dia, nossa semana, como está sendo nosso ano, sabe? Hoje é uma vitória, um milagre. Tem gente que não conseguiu acordar. Sabe? Uma coisa que eu sempre volto nesse ponto, irmãos, e eu espero nunca esquecer disso. Como eu vim parar aqui. Já falei para vocês
do nosso amigo Lucas. E a palavra, ela se completa realmente, irmão. Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Sabe, esse cara ele era top, irmão, sabe? Eu queria muito que vocês conhecessem ele. Mas só que ele era um cara que também errava. Ele era um cara que também pecava, sabe? Mas eu via nele algo que faltava em mim. Sabe, Deus fez as coisas tão perfeitas, irmão. Quando ele morreu, eu não tive vontade de largar tudo. Eu queria ter mais. Sabe, não por ele, irmão, mas porque ele me apresentou algo que eu vi que era a verdade, sabe? Às vezes a gente vive na enganação, irmãos, e quando a gente conhece a verdade, não tem como largar. Sabe, eu me tornei perfeito depois que eu me entreguei para o Senhor, não. Mas eu estou tentando, irmão. Sabe, todo dia é um dia para a gente recomeçar. Todo dia é um dia para a gente tentar, irmão. De novo e de novo. E se não deu certo, tenta de novo, irmão. Sabe, a palavra fala que a luz ela vai brilhando todo dia, né? Até se tornar dia perfeito. Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, irmão, sabe? É cair, levanta, tenta de novo. Sabe, então a nossa vida ela é assim, irmão, sabe? A gente não pode parar, irmão. Não pode parar. Sabe, Jesus ele veio aqui na terra como homem, mostrou para a gente que era possível, irmão, sabe? E sabe o que nos aflige hoje? Jesus já venceu, irmão. Jesus já venceu, irmão. Sabe, a gente está sofrendo porque a gente quer, irmão. Porque a gente quer, irmão. Sabe, o pastor sempre fala isso, irmão. Sabe aquele pecadinho de estimação que a gente carrega? Caramba, não consigo me livrar disso. Irmão, não se livra porque não quer, irmão. É difícil, sabe? Não é brincadeira não, irmão. Mas a gente não larga isso porque a gente não quer, irmão. Sabe, o diabo ele não brinca de ser diabo. Daqui a pouco alguém vai começar a contar também quantas vezes que eu estou falando esse nome, irmão. Né? Mas a gente não pode brincar de ser filho de Deus, irmão. Sabe, porque Deus ele não brinca de ser pai. Sabe, irmãos, existe algo especial dentro de nós que foi o próprio Senhor que deu pra gente, irmão. Sabe, a gente às vezes só é perseguido, irmão, porque o inferno sabe que tem algo especial dentro de nós, irmão. Sabe, pra mim também não foi fácil, irmão. Eu já falei isso, quantas vezes eu pensei em parar na caminhada, irmão. Eu pensei nisso, irmão. Eu sei que todo mundo aqui em algum momento já pensou nisso, irmão. Sabe, nossos irmãos ali estão vindo agora da Casa de Paz. Eu não imagino como tem sido esse mês aí para vocês. Tem sido difícil, irmão. Mas sabe, o inferno ele só vai atrás, irmão, daquilo que vai causar prejuízo, danos a ele. Sabe, irmão? A nossa família não vai ficar nas garras do inimigo. Não vai, irmão. Sabe, se isso não tivesse no controle do Senhor, o inferno não estava nem aí, irmão. Né? Não sei quem fala isso aqui. Quando está tudo bem, desconfia, porque está tudo errado. Né? Então, tem acontecido coisas muitas vezes que nem tudo é o diabo também, tá, irmão? Né? Algumas coisas é Deus que permite a gente passar para que a gente venha se fortificar, sabe? Para a gente, porque na próxima empreitada, irmão, a gente já está cascudo nisso, sabe? E aí a gente vai passando, são níveis. A nossa vida é como se fosse um videogame, sabe? A gente começa no rasinho e vai subindo os níveis. Sabe, a nossa vida é assim, irmão. Sabe, se a gente acha que o diabo está satisfeito com a gente, irmão, a gente está vivendo um evangelho completamente distorcido, sabe? A gente só quer um evangelho que fala de comodidade, de como a vida é muito boa, né? Não, faça isso que você ganha aquilo. Virou uma troca, né? O evangelho virou uma troca, virou uma barganha. Você faz isso e você recebe aquilo, né? E Deus ele pode dar, irmão, sabe? Deus está abençoando a gente todo dia, né? Eu acredito que se tiver, irmãos, a gente tem que falar, a gente tem que se comunicar, porque isso aqui é uma comunidade, a gente tem que se ajudar, né? Não tem ninguém aqui passando fome, eu acredito que não. Mas se tiver, tem que falar, irmão, né? Na igreja primitiva, antigamente, era uma ordem, né? Que todo mundo tinha que ter igual, sabe? Um que tinham mais, eles vendiam para ajudar os que tinham menos. Então isso eu acho que é uma coisa, por isso que a gente está num corpo, sabe? A gente tem que se ajudar, irmão. Né? Então, a gente tem que ser mais grato, cara. Eu acredito que, eu vou sempre falar isso, sabe? Acho que a maior chave para nós, para a gente estar mais perto do Senhor é gratidão, né? A gente tem que ser grato todo dia, irmão. Né? O pastor falou isso semana passada, né? Quando Paulo e Silas lá na prisão, né?
quando eles escrevem as cartas, né, a Bíblia relata esse momento deles, quando eles falam, não parece que eles estão numa prisão. E mesmo os caras aprisionados, os caras estavam glorificando o nome do Senhor, irmão. Sabe, como é que a gente passa na nossa dificuldade? A gente às vezes quer passar batido, né, irmão? A gente quer sempre estar chorando, resmungando com Deus, irmão, sabe? Não é isso que Deus quer, irmão. Sabe, nós somos todos vitoriosos, sabe? Deus já entregou a vitória pra gente, irmão. Sabe, mas o acesso a isso, irmão, vem muito do nosso comportamento, sabe? Como tem sido falado aqui de manhã, né? As chaves para a nossa vitória estão na nossa mente, sabe? A gente tem que entender quem a gente é, o que a gente carrega em nós, sabe? A missão que a gente tem. Isso são chaves, irmão, que servem para a gente encarar o inimigo quando ele vir contra nós. Sabe, a gente não pode andar de qualquer maneira, sabe? A gente tem que ser revestido de toda a armadura. Efésios, né, que fala sobre a armadura. Leiam lá, irmão, procura Efésios. Efésios 6 fala sobre isso. A Bíblia ela tem uma saída, irmão, sabe? Um escape para qualquer situação que a gente possa viver. A palavra fala que Jesus em tudo ele foi tentado, irmão. Sabe a sua tentação? Jesus também foi e ele venceu, irmão. Sabe? E por mais que pareça, né? Não, também ele era Deus, né? E a gente vai ler isso mais para frente, irmão. Ele era homem. Ele se fez homem para mostrar para a gente que era possível, né? Então, isso é uma lição que não só para os nossos irmãos que estão, né, agora nesse processo da Casa de Paz, mas para todo mundo, irmão. Para todo mundo. É difícil para todo mundo, irmão. A gente se tranca na nossa bolinha, né? E acha que, não, essas coisas só acontecem com a gente. Não, irmão. Acontece com todo mundo. Sabe? A gente tem que, todo dia a gente tem que matar os nossos gigantes, irmão. Sabe? Mas a gente, assim como Davi, irmãos, a gente também está indo em nome do Senhor Jesus. E aí esse é o nosso combustível, irmão. Sabe? O que nos motiva? Esses dias eu coloquei um negócio no Instagram, apaguei imediato porque eu pensei, falei, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Tava uma neblina danada lá na cidade do nada, irmão. Às vezes dá um sol quente, tem hora que tu não sabe se tá igual aquele filme do Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco. Né? Aí eu coloquei uma foto, né? Eu cheguei lá, acho que era 5 e pouca mais ou menos lá no centro. Aí eu coloquei uma foto aí e coloquei lá, escrevi assim, motivados pelos meus boletos, né? Que a gente ia acordar cedo, a gente tem que pagar, né? Mas depois eu pensei, irmão, sabe? Falei, cara, quem me motiva todo dia a levantar é Jesus, cara. Os boletos iam me fazer ficar em casa, irmão. Eu não quero trabalhar, não, irmão. Quem gosta de trabalhar aqui? Eu não gosto. Eu vou ser honesto, irmão, sabe? Tem gente que mente, sabe? Adoro trabalhar. Não gosta, não, irmão. Eu não gosto. Se eu pudesse ficar em casa, irmão... Sério. Sério. Esse dia eu saí do trabalho e fui jogar uma bola, irmão. Eu até falando com a Yara. Como eu me arrependi daquilo, irmão. Eu tava lá pensando, falei, caraca, velho. Era para me estar em casa, no quentinho. Para que eu fui me meter nisso, cara? 6 meses sem fazer nada. Para que eu vim fazer aqui, irmão? Que vontade de estar deitado na minha cama. Mas, como eu falei, sabe? Trazendo isso para o reino ele é adquirido por esforço. Não tem como a gente ficar deitado na cama e achar que as coisas vão ser feitas num passe de mágica, né? A gente tem que se desgastar assim, irmão, sabe? Deus não poupou Jesus. Por que a gente acha que ia ser diferente por nós, conosco? Sabe? Quando a gente se posiciona, a gente quer algo, sabe? Eu acredito que todo mundo aqui, né, tem o desejo de estar face a face com Deus, irmão. Sabe? Realmente ver Ele, sabe? Entrar lá. Quando a gente fala da mesa, eu brinco, né? Quero estar em qualquer lugar e realmente, irmão, só quero estar lá dentro. Só quero estar lá dentro, irmão. Sabe? E esse é um desejo que a gente tem que buscar todos os dias, irmão. Sabe? De conhecer o Senhor. Né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Sabe? A nossa mudança ela tem que ser verdadeira, irmão. Sabe? Quando o Senhor fala que a gente tem que mudar a nossa mente, sabe? A gente tem que mudar o nosso comportamento, irmão. Quando a gente muda de mente, a gente muda de comportamento. Aquilo que eu fazia antes, agora eu não faço mais. Né? Não tem um texto que diz isso? Antes eu andava como um menino, falava como um menino. Agora que sou homem, eu ando como um homem. Ou como mulher, se coloque na sua condição. Então não tem como a gente ser crianças na fé, irmão, sabe? A gente tem que crescer, os processos eles são importantes, né? As lutas elas vão vir independente de se você é pastor, se você é diácono, se você é só um membro, vai vir, irmão.
Vai vir, irmão. Mas a gente vai enfrentar isso aí, irmãos, a gente vai vencer. Sabe? No momento desse de ceia, a gente tem que lembrar disso, irmão, sabe? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança? Ah, não, era o Bolsonaro que ia lutar com o Lula. Agora perdemos. Não, quem nos traz esperança é o Senhor Jesus. Esses caras estão tudo perdidos. Está todo mundo enrolado. Pode ser qualquer um deles. Mas a gente não vai se perder, irmão. A gente não vai se corromper. A gente não vai tomar o formato desse mundo, irmão. A gente vai tomar o formato que a palavra diz que a gente é, sabe? O Senhor fala pra gente o que a gente é, irmão. Sabe? A gente entendeu já a condição de filho. Né? Mas quando a gente não... Enquanto a gente não viver como filhos, irmão, sabe? A gente não vai poder ter a herança. Sabe? Um trabalhador, ele não tem direito à herança, ele tem direito a salário. Só o filho tem direito à herança. A herança é muito melhor do que salário. Lembra do filho pródigo? A gente é esse camarada, irmão. A gente é esse camarada. A gente gastou tudo que tinha, né? E agora a gente está tendo uma nova oportunidade, sabe? Talvez a gente tenha se perdido em algum momento dentro da nossa trajetória, mas hoje, irmão, sabe? Hoje, por mais que, como eu falei, não vamos esperar o dia de ceia para a gente se entregar para o Senhor, não. Mas hoje é mais um dia que Deus está dando uma oportunidade de a gente se entregar para Ele. Aleluia. Sabe? Em algum momento da trajetória a gente pode ter se perdido, irmão, sabe? Acontece. Acontece. Infelizmente acontece. E acontece mais vezes do que a gente imagina. Sabe? Mas o dia de se entregar para Ele é hoje, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, irmão. A gente não sabe. Sabe? Não espere terça e quinta. Terça e quinta. Terça e domingo para você ter um relacionamento com o Pai. Aí, em nome de Jesus. Não espere, irmão, sabe? Deus não chamou a gente para fazer reuniões, irmão. Isso aqui, irmão, sem a presença de Deus não é nada. A gente só vem aqui, senta na cadeira, aí vem um bobão aqui, fala uma meia dúzia de palavras para vocês, sem ter conexão nenhuma com Deus. Mas não, irmão. Sabe, quando a presença do Senhor está, é diferente. Tem acontecido umas paradas estranhas comigo, irmão. Eu gosto de falar disso com vocês, que pode ser que aconteça com alguém. Como é que eu vou explicar? Mas a facilidade, talvez, de entender um texto na Bíblia, ela está muito maior do que era antes. Sabe, algumas vezes eu olho assim e falo, caramba, não é possível que eu li isso aqui tantas vezes e não consegui perceber isso. Antes eu brincava, sabe, irmãos? Eu gostava muito de usar umas frases fora do contexto para poder me favorecer, irmão. Né? Tá na Bíblia, então tá certo. Né? Mas depois eu vi que não é bem assim o negócio. Sabe? A gente tem que entender a relação daquilo dali com Deus, sabe? Quem dá o discernimento dessas coisas é Deus, irmão. Sabe? A gente vai viver fases da nossa vida, irmãos, que ninguém vai entender de como que a gente está conseguindo, né, fazer determinada coisa. O pastor fala aqui sempre, né? E foi até num enterro do nosso amigo Lucas aí. Que ele chegou lá no ouvido dele e falou, levanta daí, rapaz. Mas isso é fé, irmão. Sabe, rapaz, eu imagino como é que ele estava, né? Para ele poder chegar num ponto desse e falar uma parada dessa, irmão. Mas, sabe, a gente não, independente de acontecer ou não, a gente não pode se frustrar, irmão. Sabe, o nosso desejo, muitas vezes, não é o que Deus deseja. Se tivesse acontecido, irmão, será que o nosso ego, o nosso pastor ia virar um balão e ia sair decolando por aí? Aí vai pro inferno, irmão. Sabe, mas era o que ele queria. E aí? Mas não é o que Deus queria. Mas a gente não pode se deixar bater, irmão, sabe? A Bíblia fala que a gente não recebe as coisas muitas vezes porque a gente pede mal. Sabe? Não estou falando que o senhor pediu mal, não, tá? Estou falando que 100% das vezes, irmão, porque Deus ele não faz nada de errado, sabe? Nada foge do controle dele. E a gente pede algo pro Senhor tanto tempo. Pô, Senhor, eu preciso dessa cura. Sofro com isso há tanto tempo. Pô, Senhor, me cura. Mas talvez Deus ele queira trabalhar conosco dentro da nossa doença, irmão, sabe? O pastor não brincou aqui há pouco tempo, que a pastora falou com ele, ô, Manuel, entende logo. Está todo mundo sofrendo.
E talvez na nossa vida seja isso, irmão. Talvez não, tenho certeza, né? A gente tem que parar de implantar dúvidas e começar a viver certezas na nossa vida. Sabe, a certeza do Evangelho. A certeza que tudo que Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir, irmão. A certeza da nossa salvação. Como é que está a nossa salvação hoje? E se Deus chamar o nosso nome, né? E ó, já está no B, né? Começa no A, está no B. Bruno, chegou outra vez. Ih! Será que eu ainda estou na dúvida ou será que eu já estou vivendo a certeza da minha vida? Isso é complicado, irmão, sabe? A gente não sabe quando Jesus vai voltar, irmão. E os sinais estão todos aí, irmão. Pode ser a qualquer momento. Eu tentei baixar esse vídeo, mas depois eu pensei bem, eu falei, não vou trazer isso para a igreja não, cara. Era um desenho dos Simpsons, né? Que muita gente fala que os caras ficam prevendo um montão de coisa. E aí tinha uma coisa, um desenho, era pequenininho. Ele cabia certinho numa historinha daquela do Instagram, né? De um bonequinho lá que ele estava vivendo endoidado. A família não queria saber e tal. Aí de repente Jesus voltou. Pá, sumiu todo mundo. Aí ele foi se arrepender. Aí um camarada foi e chegou por ele. O cara era até padre, né? O cara falou, pô, já era, irmão. Agora vamos penar aqui para ver o que vai acontecer. E aí, irmão? Já era. Já era, não tem como fazer mais nada. Não estou falando, irmão, sabe, que a gente não tem que fazer as nossas coisas, sabe? Cuidar da nossa casa, investir na nossa família, trabalho, tudo isso, irmão, a gente tem que fazer. Mas a nossa prioridade não pode ser isso. Não pode ser isso. Então a gente tem que mudar a nossa mente, irmão, sabe? Voltando aqui só para a gente concluir esse pedaço, irmão, sabe? O inferno, ele só vai atrás, irmão, daquilo que é diferente, sabe? Aquilo que é modificado pelo Senhor, né? A gente não vê Moisés, por exemplo, José, por exemplo, né? De todos os filhos que... Como é que era o nome do pai de Moisés? De José mesmo? Esqueci aqui. Jacó, obrigado. A roupa dele era diferente. Ele era diferenciado. Porque ele era melhor do que os outros? Não. De longe, Jacó conseguia enxergar José, né? Tinha algo em José que era diferente. Todos os irmãos deles podiam ter aquilo também. Todos, né? A gente olha para determinado tipo de pessoa. Vamos dar o pastor como exemplo, né? Vamos pegar ele hoje. Ele gosta de pegar Martim, hoje nós vamos pegar ele, né? Ah, mas por que o pastor ele faz isso, né? E uma coisa que eu não quero, né? Pô, vai lá brincando não, desculpa, errei a palavra aqui. Fica aí lutando com esses demônios aí, expulsando esses troços aí, cara. Quero distância disso, cara. Mas tem gente que quer, irmão, né? E não alcança. Mas a gente também pode, irmão. Qualquer um que, se alguém quiser aí, irmãos, ó, a hora é agora, tá? Aproveita que a hora que tiver naquela sala lá tirando os negócios lá, já pula no barco e vai para dentro. Sabe? Mas eu fico imaginando, irmãos, ele fala do pastor André, eu também conheci o pastor André e ele era realmente, como o pastor fala, ele era duro, mas era uma coisa que era necessária, sabe? Mas às vezes alguém pode olhar e falar, puxa, mas esse cara é diferente, né? Esse cara, Deus escolheu ele e não me deu nada disso. Irmão, mas a gente pode ter tudo isso. A gente pode expulsar demônios, a gente pode colocar a mão e as pessoas serem curadas. A gente pode. Só que para a gente fazer isso, a gente tem uma condição, irmão. Tá conectado com o Senhor. Tá ligado a Ele. Sabe? Inclusive, isso aí é uma parada que não quer dizer nada, irmão, né? Porque quando a gente se apresentar lá no juízo final, a gente não vai poder apresentar essas cartas a nosso favor. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo. Maldito, nunca te conheci. Não quer dizer nada, irmão. Não é porque Deus te deu um talento que quer dizer que tu está na presença dele, não, irmão. Não quer dizer nada, irmão. Chegar aqui e falar um montão de palavra bonita para você e você chorar e você se emocionar, não quer dizer nada, irmão. Inclusive tem até treinamento aí na internet aí para coach aí para tu, né, pregar bonitão aí. Eu gosto dessa igreja aqui, irmão, só vamos abrindo parênteses, porque a gente não tem muito esse negócio, né? Ninguém prega igual ninguém, né? Cada um tem um jeito aqui de pregar. Porque cada um tem um jeito de entender também. Então acho que é por isso que Deus escolheu cada um aqui, irmão, sabe? Então a gente tem que se sentir parte de uma coisa grande, sabe? A gente não é qualquer coisa, irmão, sabe? Inclusive a nossa igreja aqui está virando referência, sabe? Então a gente tem que se posicionar
como Deus quer que a gente se posicione. Sabe, a gente não tem um padrão assim de, não, agora é assim, sabe, aquele negócio assim, não. Deus, ele está usando cada um do jeito que cada um sabe, sabe? Ninguém é igual a ninguém. Eu sempre falei isso, eu acredito que cada um aqui tem uma experiência de vida. E Deus, ele vai juntando as coisas do jeito que ele quer para a gente poder se ajudar, irmão. Como eu falei disso, sabe, a igreja primitiva ela era diferenciada. A gente tem que retornar esse caminho que a igreja primitiva fez e as coisas foram se ajeitando para que chegasse onde a gente está, sabe? A gente, infelizmente, está virando uma igreja muito fraca. Qualquer coisa a gente é abalado. Não pode acontecer isso. Qualquer coisinha que acontece, desmonta tudo. Infelizmente está assim, irmão. Sabe, a gente tem que ser uma igreja blindada. Sabe? Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas teve uma vez que eu, inclusive as coisas só acontecem comigo, né, cara? Não sei porquê. Eu trouxe uma palavra aqui um dia, aí aconteceu uma situação. Eu falei, e aí, ó, as coisas estão melhorando, né? Aí na outra semana, o pastor me liga. Eu falei, um montão de chamada do pastor aqui, né? Meu celular sempre fica no silêncio. Eu falei, deu ruim, né? O pastor, ó, cuidado, que aquilo que aconteceu aquele dia. E era uma coisa que era sendo estudada, irmãos. Era Leviatã que estava sendo estudado. E aí, por incrível que pareça, Satanás foi e tentou infiltrar isso aqui, irmão. Mas já foi reconhecido, já foi podado logo na primeira. Sabe, irmãos, a igreja não pode deixar essas coisas acontecerem, irmão. Como a gente falou de Samaria e dos judeus lá, sabe? A gente não pode tomar o formato desse mundo, irmão. Não pode deixar essas coisas passar batida, irmão, sabe? O diabo, ele não chega logo numa vez só mostrando quem ele é, irmão. Ele vai chegando aos poucos, né? Vai só dando coisa legal pra gente. E quando a gente vê, a gente está mais perdido do que outra coisa, né? Então a gente tem que estar muito atento, irmão, sabe? A palavra fala que a gente tem que ser simples como uma pomba, né? E prudente como uma serpente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, irmão, sabe? De entender as coisas, né? Ter armas para combater isso, né? Glória a Deus que a gente tem uma liderança que entende disso. Mas a gente também tem que assim, dar condições para essa liderança estar fortalecendo a igreja. Sabe? Quando a gente vê lá no Egito, quando Moisés orava com a mão estendida, quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Quando ele levantava, o povo vencia. Sabe? O quanto a gente orou e jejuou pela nossa liderança durante esse mês, mano? A gente sabe que a carga que vem para eles é maior do que a nossa. Mano. Sabe? Se eu me corromper, se eu me perder, eu ainda tenho que me ajude. Eles vão identificar isso. Mas se eles se corromperem, será que a gente tem a capacidade de ver que está errado? Aí pronto. Aí leva todo mundo pro buraco. Então a gente tem que se desgastar, a gente tem que orar pela nossa liderança também. Mano. Sabe? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode deixar tudo nas costas deles. O pastor mesmo falou isso aqui um dia, sabe? Ovelha gera ovelha. E o pastor cuida. Vamos dar problema para ele, irmão. Sabe? Vamos sair pescando aí fora aí, trazendo tudo para cá e deixa na mão dele. Irmão. Brincadeira, irmão. A gente tem que cuidar também. Vamos. Mas, então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Sabe? A colheita é grande, né? Poucos são os trabalhadores. Então a gente tem que ter a nossa mente modificada, sabe, irmão? Sabe? O nosso comportamento tem que ser diferenciado. As pessoas olham para nós e enxergam o quê? Será que as pessoas têm enxergado que a gente é filho de Deus, a gente age como filho de Deus, ou é só mais um que vai por ali? Né? Então o nosso comportamento tem que ser diferente, irmão. Sabe? E às vezes a gente se incomoda por coisa pouca, sabe? Tudo tira a nossa paz, irmão. É um trânsito que às vezes está, né, um pouco mais demorado, e a gente se irrita com o camarada, né? É as coisas que não acontecem no nosso tempo, né? Tudo nos tira a paz, irmão. Né? A igreja é perseguida, e a gente acha que essas coisas é só conosco. Irmão, mas como eu volto a falar, irmão, se tem acontecido esse tipo de coisa com você, irmão, sabe porque o inferno não está satisfeito. Sabe? Alegrem-se na dificuldade também. Sabe? O próprio Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele sofreu mais do que a gente pode pensar, irmão. Tem uns historiadores que dizem que aquele filme Paixão de Cristo não foi 10% do que realmente aconteceu naquele dia.
E não foi só aquilo, irmãos, sabe, que no processo que Jesus foi perseguido, não. Né? Às vezes a gente quer resumir a dor do Senhor só naquele momento ali, né? Via Cruz, que é o nome, né? Não. Todo o ministério dele, né, durou quanto tempo? 3 anos, irmão. Foi de dor e sofrimento e foi de perseguição também, irmão. Sabe, e olha o que ele fez, irmão. E ele era homem. Sabe, quanto tempo a gente já está no nosso evangelho? Será que a gente tem visto mudança ao nosso redor? Sabe, ou a gente que está pegando o padrão do mundo, né? Só para trazer mais um pouco disso, eu queria abrir em Mateus 4:1 para mostrar que Jesus ele também passou por isso. Né? Quando a gente vê, depois que Jesus, por isso que eu trouxe isso, irmão, sabe? Quando Jesus ele é batizado lá por João, né? Isso aqui foi logo em seguida desse episódio. Diz assim a palavra, vamos ler ele todo aqui para a gente poder ter um entendimento melhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só que doideira. Parece ser loucura, né, irmão? Mas a gente é tentado pelo diabo todo dia, irmão. Todo dia a gente é tentado pelo diabo. Todo dia. E o Espírito Santo fez a mesma coisa com Jesus. E isso foi para que a gente tivesse o entendimento hoje, irmão, sabe, que é possível vencer. É possível vencer. Tem um texto que diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que aconteceu aqui, irmão. Vamos ler esse texto, esse capítulo inteiro, capítulo 1, versículo inteiro. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, né, e às vezes a gente fica um dia jejuando e já está reclamando, Jesus estava com fome. Então o diabo sabia o que estava acontecendo com Jesus, sabia o que Jesus queria, né, que Jesus estava precisando. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que é... O meu aqui está diferente, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão guardá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Respondeu Jesus, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então Jesus ele responde o diabo com a palavra. E a gente tem confrontado o diabo com o quê? Se é que a gente não tem se rendido. Lá no primeiro episódio, que quando o diabo oferece, né, manda Jesus transformar a pedra em pão, será que a gente já não tinha parado ali mesmo? Então a gente tem que ver, sabe, o nível que a gente está, irmão. Jesus foi tentado pelo diabo e não sucumbiu ao pecado. Ele não deu vazão para o diabo, não, irmão. E continua a palavra dizendo, depois o diabo levou Jesus para o monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram dele. Sabe? Tudo que o diabo oferece para nós, irmãos, que é bom, é dinheiro, né, ser bem sucedido, não é o diabo, irmãos, sabe? Quem pode dar isso para nós é Deus. Sabe, o diabo está tentando nos enganar, irmão. Ele está tentando nos enganar, irmão. Por que a gente não escolhe, então, ter todas essas coisas em Jesus? A gente pode ter, irmãos, todas essas coisas no diabo e em Jesus. Por que a gente, então, escolhe fazer as coisas no diabo? Porque, aparentemente, irmão, sabe, o diabo ele não cobra nada. Ele não te faz nenhuma... Não precisa, fica assim mesmo. Não tem problema, não. Ih, isso é bobo. Jesus não. Jesus ele fala, não, você pode ter todas essas coisas, mas, né, você tem que me servir como diz as Escrituras. Aí é mais difícil, né, irmãos? Eu não quero fazer isso. Né? Era igual às não sei quantas leis de Moisés ali, quantos quiseram?
600 e tantos itens lá que tinha que cumprir para você seguir a lei. E não, é ruim, vou preferir ficar lá no diabo ali que, né, ele não está me pedindo nada, pô, só falou para mim fazer isso mesmo. Né? Mas só que, sabe, vai chegar um momento em que a nossa vida, né, tipo aquele negocinho que conta o tempo na areia, né? O último focozinho vai cair e aí pronto. Puf, a gente vai aparecer, né? Quem escolheu ficar do lado do diabo vai aparecer lá no inferno. Ué, né? É igual aquela coisa de político, né? Ué, mas a propaganda que tu fez na época que eu estava vivo, diabo, não era isso não. É. Surpresa. E agora? Agora é isso aí que tem. Né? A tormenta é tão grande que a Bíblia relata como se um escorpião picasse a nossa testa toda hora. Pic, 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 pic. Imagina que dor que vai ser, sabe? Para a eternidade. Eternidade. Mas Jesus, ele mostra pra gente, sabe? Como foi, eu não sei se foi o pastor que pregou disso, essa semana, que o Senhor, ele fala pra gente que tem um caminho estreito que a gente pode passar, sabe? Vai ser meio conturbado durante um tempo, sabe? Não vai ser fácil, a gente vai se frustrar no meio da caminhada, mas se a gente não parar, se a gente for fiel até o final, irmão, sabe? Tem uma vida eterna esperando pra gente na presença do Pai, irmão, num lugar onde que não tem choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem doença, nem nada. Sabe, o que a gente mata e morre aqui na terra, que é o dinheiro, né? Que é a riqueza, lá não serve para nada, é para a gente pisar. Então o que a gente dá valor aqui hoje é o que é feito para asfaltar as ruas lá em cima. Sabe? A gente tem que fazer uma escolha, né? Então a gente vê que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo lá no deserto. Sabe, mas ele sabia, irmão. Deus sabia que Jesus ele não ia se render. Sabe, se está acontecendo alguma coisa com você nesse momento, irmão, Jesus sabe também que você não vai se perder, irmão. Você vai resistir. A palavra fala que Deus não dá carga para a gente, além daquela que a gente não possa carregar, irmão. Sabe, é possível, irmão, superar tudo isso aí. Mas não tente fazer as coisas pela sua própria força. Coloca Jesus na jogada. Irmão. Tem que colocar Jesus no meio disso aí, irmão. Senão não vai dar realmente não. Então a chave é que Jesus ele tem que estar no nosso meio. Sabe, é igual um carro sem gasolina. Pode ter todas as coisas, pode ter bateria, pode ter pneu, pode ter... Mas se não tem gasolina, irmão, não funciona. Vai ficar parado, não serve de nada. Sabe, então o nosso combustível tem que ser o Senhor, irmão. Aquilo que nos motiva a estar aqui é o Senhor, irmão. Sabe, o que a gente veio fazer aqui hoje? Ah, não, vou lá porque nada contra isso não, tá, irmão? Porque tem uma campanha lá que eu vou ficar milionário. Ih, vai pro inferno. Vai, tá rindo, mas vai. Vai milionário pro inferno, vai conseguir ficar milionário, mas vai pro inferno. E chega lá, não tem como comprar nada, tá? O dinheiro vai pegar fogo lá, hein? Mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor, sabe? É porque eu amo a Ele. E é porque Ele me amou primeiro. É porque Ele me amou primeiro. É engraçado, irmão, sabe? Porque a gente tem, isso eu vou falar de mim mesmo, sabe? A gente tem disposição para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas quando às vezes é para o reino, a gente acha que o outro não precisa. Quais foram os principais 2 mandamentos que Deus deixou para nós aí? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não, mas a gente é muito egoísta, irmão, sabe? Quando é pra gente, vamos fazer. Quando é pro outro, sabe, mas a nossa missão aqui, se a gente, e eu espero que todo mundo tenha certeza da sua salvação, é ajudar quem não tem, irmão. É ajudar quem está perdido. Não, mas já estou garantido, está tudo certo. Não. Está errado. Então a gente tem que abrir a nossa mente, irmão, sabe? E voltando aqui só para a gente finalizar, sabe? Eu acredito que a principal coisa, irmão, assim como foi o diabo quis ser Deus, sabe? O orgulho dele, né, arrebentou ele. O nosso orgulho também arrebentou a gente, irmão, sabe? Porque quando o homem comeu daquela fruta, né, querendo também ter a mesma visão que Deus tinha, do que era certo e que era errado, sabia, irmão, que queria ser igual a Deus também. E a gente veio parar aqui.
sabe? Então, trazendo isso aqui para Jesus, irmão, sabe? Jesus, quando ele passou aqui nessa terra, ele não quis a glória para ele. No final ele fala aqui, sabe? Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Somente a Ele. A gente tem que servir somente a Deus, irmão. Só a Deus. Nosso coração, o altar do nosso coração não pode estar dividido, irmão. Não tem como servir a dois senhores, como foi falado aqui hoje. Então você vai agradar um e desagradar o outro. Só existe um, irmão. Só existe um que pode nos levar à vida eterna. Só um. Sabe? Então que nessa noite a gente saia daqui, sabe, diferente. Como eu falei, hoje é mais um dia para a gente se arrepender daquilo que a gente fez de errado. Sabe, o que está sendo feito certo, pô, legal, vamos continuar. Vamos tentar melhorar. Mas o que está errado tem que ser cortado. Sabe, a gente não pode ficar nessa bola de neve. Sabe? A nossa vida não pode ter uma inconstância espiritual. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Não pode. Sabe, a gente já foi muito longe para entender que a gente tem que ter uma constância. Sabe? A gente tem que ter um relacionamento com Ele. Sabe? Isso que a gente vai fazer aqui hoje, irmão, nada mais é do que cumprir as ordenanças de Deus. É participar do corpo dele. Sabe, uma parada que toda vez que é lido esse versículo, minha mente fica totalmente embaralhada, sabe? Vem um temor na minha vida tão grande, né? Que quando a gente participa em pecado, quando a gente participa fora da presença do Senhor, a gente é culpado pelo corpo e pelo sangue. Bom, quem quer ser aqui o responsável pela morte de Jesus? Né? Toda vez que um dia alguém trouxe esse entendimento, acho que foi a pastora, que a gente tem que levar isso para a nossa vida, irmão, sabe? Jesus, ele veio, ele morreu por nós, ele foi naquela cruz, ele pagou o preço, né? Quando a gente se arrepende, ele leva isso tudo, né? O castigo que nos traz a paz, né, estava sobre ele, ele levou isso tudo, mas quando a gente peca, irmão, e a gente tem esse trabalho de se arrepender de novo, é como se a gente estivesse levando Jesus lá de novo. E de novo, irmão, e de novo. Olha só que coisa terrível, irmão. Quantas vezes mais a gente tem que crucificar o nosso Senhor? Não vale a pena, irmão. Sabe? E aí a gente paga o preço, a nossa família paga o preço. Todo mundo que está ao nosso redor é arrebentado. Sabe? A gente tem a noção já que está todo mundo aqui em concordância, né? A gente é é um corpo, né? Todo mundo tem a sua função dentro do corpo, né? Mas quando alguém participa em pecado, a gente participa indignamente, a gente arrebenta com todo mundo. Esse dia eu estava falando com o pastor e depois que... Não estou falando que é para você não tomar. Mas depois que eu tomei essa revacina, eu fiquei meio esquisito, eu esqueço as coisas, né? Não adiantou nada, estou sempre gripado, não sei o que acontece comigo. Mas é porque talvez seja reflexo disso, porque a gente injetou algo em nós que não é normal. Isso não é uma coisa que, né, o nosso corpo criaria isso. E é a mesma coisa, irmão. Pensa na gente como um corpo. Quando entra algo estranho no nosso corpo, né? O que a gente como corpo tem que fazer, irmão? Expulsar isso logo. Sabe, a gente tem que se acertar e se moldar aos padrões que Jesus está falando. Rápido, rápido. Sabe, e por incrível que pareça, irmão, talvez a chave para a nossa vida prosperar, e eu não estou falando só de área financeira, estou falando de tudo, irmão, e principalmente a nossa vida espiritual, são detalhes, irmão, sabe? Às vezes é um detalhezinho que está faltando para o negócio engrenar, mas que faz toda a diferença. Toda a diferença. Quem não participou desse seminário que às vezes tem aqui na igreja, irmão, participe, sabe por quê? Quando foi comigo, irmão, Deus me fez lembrar de coisa que eu nem sabia que eu tinha feito e que eu tinha que me arrepender. A gente tem que se arrepender até dos pecados dos nossos pais, irmão. Por isso que a gente tem que investigar a fundo aí, sabe? Tem que pedir Deus para mostrar, né? Tem um texto que fala, né, que eu vou amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração. Mas se a gente se arrepender, irmãos, a gente entender disso e parar com isso, Deus fala que vai abençoar também até 1000ª. Sabe, a maldição, a bênção é maior do que a maldição, irmão. Mas a gente tem que se arrepender. Sabe, Deus, ele não rejeita um coração contrito, uma pessoa que se arrepende de verdade. Sabe, a palavra não fala isso, que Deus ele está à procura
verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Na narrativa aqui de Davi, a palavra não fala que Deus ele só encontrou Davi com um coração igual ao dele. Sabe, irmão, mas a gente vai mostrar para Deus que o nosso coração também é igual ao dele. Que a gente se arrepende. A gente erra, pô, beleza, a gente erra. Mas a gente se arrepende, sabe? Que a nossa motivação é Jesus. Sabe, que a gente não vai jogar fora, irmão. Sabe, todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Sabe, a gente chegou aqui, irmãos, e a gente tem que, né, às vezes tem esses pensamentos, né? A gente não é nada. Realmente, se a gente for pensar, a gente não é nada. Mas, sabe, tem algo dentro de nós, irmão, que é da parte de Deus, irmão. Então a gente é especial, irmão. A gente é especial para Deus. Sabe, Deus escolheu cada um aqui a dedo. A palavra fala que Ele conhecia a gente dentro do ventre da nossa mãe, antes da gente nascer. Sabe? Deus não existe tempo para Deus, sabe? Deus, Ele estava no nosso passado, Ele está no nosso presente, Ele já está no nosso futuro, irmão. Já está esperando a gente. Sabe, o nosso amanhã, Deus já está lá, irmão. Então, irmãos, a gente tem que sair daqui diferente, sabe? A gente não pode, irmão, chegar na segunda-feira, amanhã, né, e começar tudo de novo. Tudo errado de novo. Sabe, todo dia, e eu vou sempre, toda vez que eu vier aqui, ou tiver que falar de Deus para alguém, eu vou falar isso, irmão. Todo dia é uma chance para a gente se arrepender que Deus está dando. Sabe, se a gente acordou, se a gente respirou, um ar que nem é nosso, é de Deus. Se Ele pegar e falar, não me dá minha hora aqui de volta, a gente morre tudo. Se a gente teve esse privilégio, irmão, sabe, é mais uma oportunidade que Ele está dando para a gente se arrepender, sabe? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se caiu em algum momento, volta lá, se arrependa. Sabe, o reino de Deus, ele... A pastora falou, Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco, sabe? Deus, Ele está contando conosco. Deus, Ele conta com você e comigo. Sabe? Vamos cair para dentro, irmão. Vamos cair nessa luta aí, irmão. Sabe? Chega da gente ficar sendo abarroado e a gente achar que está tudo certo. Irmão. Chega da gente ser vitimista. Irmão. Chega da gente ficar chorando. Irmão. As lutas vão vir sim, irmão. Vão vir. Mas Deus é quem vai lutar essas batalhas por nós. Irmão. Sabe? Essas batalhas já estão vencidas em nome de Jesus. Irmão. Deus não falou que as coisas estão embaixo dos nossos pés? Está aí, irmão. Sabe, o acesso, ele depende de nós, irmão. Deus, ele está fazendo a parte dele, sim. Está fazendo, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte. Sabe, não vamos esperar que as coisas vão cair do céu, não, irmão. Não. A palavra do Senhor diz isso, é uma ordenança que Ele deu para a gente. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Para quantas pessoas a gente conseguiu pregar nesse mês? Nesse ano? Sabe, o que vai ser feito, né? Se a pessoa vai receber ou não, irmão, se a pessoa vai se arrepender ou não, aí é problema dela. Sabe? Quem vai regar a semente é o Senhor. Se a semente encontrar um coração quebrantado. Mas a nossa função é pregar o Evangelho. Sabe, um dia foi pregado pra gente. Ninguém chegou aqui por... Ih, que igreja bonita, vou subir lá. Não. Um dia a palavra chegou até nós, irmão. Sabe, a gente entendeu que a gente não consegue viver sem o nosso Senhor. Irmão. Então que nessa noite, irmãos, a gente possa sair daqui com um pensamento diferente, sabe? Entendendo quem é o nosso Senhor, né? Entendendo qual é a nossa motivação para estar aqui, né? Qual é a nossa motivação para estar participando da ceia hoje? Sabe, antes da gente participar dessa ceia, vamos refletir um pouquinho, sabe? Vamos começar a pensar na nossa vida, naquilo que a gente tem feito, né? Responsabilidade. A gente tem responsabilidade no reino, sabe? E eu não estou aqui falando, o pastor brinca sempre com isso. Poxa, todo mundo queria uma palavra de ânimo, né, cara? Irmão, mas eu vou te falar, às vezes a palavra que mais confronta a gente, que é direcionada à salvação, irmãos, é muito melhor. É muito melhor, irmão. Sabe, aquele que espera só para essa terra, só para esse mundo, é o mais miserável. Vai ficar tudo aqui. Então, a nossa alma, irmão, sabe? É onde a gente tem que mais se preocupar, irmão. Sabe? Se hoje pedir a tua alma, né? Para quem está sendo preparado.
Então acho que o nosso pensamento hoje tem que ser esse, sabe? Será que eu realmente conheço o Senhor? Será que eu realmente estou servindo ao Senhor do jeito que Ele quer, né? Será que Deus tem se agradado de mim? Será que eu tenho me agradado daquilo que o Senhor é? Não aquilo que Ele me dá, mas daquilo que Ele é. Então são pontos que a gente tem que analisar na nossa vida, irmão, sabe? A gente chega diante de Deus e só pede. Mas Deus está dando porção para a gente todo dia, irmão. Lembra lá no deserto, quando o povo saiu do Egito? Era porção diária, irmão, era o que eles precisavam. Não guarda. Aí vai um cabeça de bagre e guarda. Aí o que acontece? Irmão, Deus não quer que a gente carregue mais do que a gente pode, sabe? Pô, Senhor, mas está vindo tão pouco, mas é o suficiente. Sabe, Deus não vai desamparar a gente. Deus não vai desamparar a gente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, o Senhor é bom todo o tempo. Sabe, que nessa noite espero que você possa sair daqui abençoado, sabe? Com a mente diferente de como você entrou, irmão, sabe? Não guarda só para você, não, irmão, sabe? Vamos ter ousadia de dividir aquilo que o Senhor tem entregue para nós todo o tempo, sabe? A gente não é melhor do que ninguém, irmão, sabe? A gente não é melhor do que ninguém. Então por que a gente não pode dividir, né, um pouco daquilo que o Senhor tem dado para nós todos os dias? Né, a palavra não falou isso aqui agora, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra de Deus. Né, então vamos ser realmente transformados, né, pela renovação do nosso entendimento. Amém? Acho que vai ter que baixar aí. Está muito alto. Amém? Eu estava lembrando ali do texto que o Bruno citou, né? Que é 1 Coríntios 13, que fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o que o Espírito Santo tem falado conosco é que existe uma progressão, existe uma evolução, né? Existe uma evolução. Eu não posso pensar que eu vou ficar como menino o resto da minha vida. Presta atenção aqui, deixa que criança é assim mesmo. Presta atenção aqui. Deus está dizendo para nós: você não pode ficar como menino o resto da sua vida. Por quê? Porque está escrito no versículo 10 aqui, ó. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por isso que Paulo, logo depois, ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino, mas agora que me tornei homem, deixei para trás. Porque ele está dizendo que quando nós nos portamos, nos comportamos como criança, ainda somos imperfeitos. Entendeu isso? Sim ou não? Entendeu? Quando criança, se você age como criança, a criança é imperfeita. Ela vai falar mais alto, ela vai agir de uma forma que às vezes não é para agir, é imperfeita. Ela está em processo de evolução. Mas, quando ela se tornar adulta, mulher ou homem, ela vai deixar para trás as coisas de menino. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Você já deve ter visto isso aí. Eu tenho visto algo que é terrível. O diabo ele tem colocado na mente de algumas pessoas e chega a um ponto tão extremo que elas não querem mais crescer. Chega ao ponto de ter adultos, que só querem se vestir
de bebê. Verdade, é fisicamente isso. Tem uma matéria, eu vi uma matéria esses dias que tem uns adultos aí agora que querem ser criança. Usa fralda, toma mamadeira, chora, chupetinha. Por que está acontecendo isso? Porque se você não cresce, você não descobre a graça de Jesus sobre a sua vida. Se você continua como criança, criança às vezes não entende essas coisas. Criança não vai saber quando é sério, quando não é sério. Outro dia minha filha fez uma brincadeira lá em casa, aí rapaz, tem hora que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas quando fala de mentira, eu fico para morrer. E a minha filha insistiu numa mentira. Ah, meu irmão. Por que ela insistiu? Porque ela ainda é criança. Talvez ela não tenha noção total do que a mentira traz. A gente às vezes não sabe que o diabo utiliza a mentira para se alojar em você. Toda vez que você diz uma mentirinha, com sei lá qualquer o tamanho que for, é uma porta escancarada que você abriu para o diabo entrar na sua vida, irmão. Ah, mas eu passei pela libertação que o pastor Emanuel fez. Não adianta de nada se você continuar mentindo. Não adianta de nada. Paulo, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele percebe que aquele velho homem precisava ficar para trás. Se você ainda não entendeu isso, que o teu velho homem, a tua velha mulher, precisa desaparecer, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Se você ainda chega lá do lado de fora, ainda sente saudades do mundo, do Egito, Jesus ainda não cresceu dentro de você. Sabe, irmãos, outro dia estava uma pessoa conversando comigo e falou assim, sabe o que eu acho, pastor? As pessoas olham para essa igreja e parece que só tem gente perfeita. Não tem uns negócios assim? Elas olham para a gente e assim, nossa, só tem gente boa. Vem comer 1 quilo de sal comigo, você vai ver como é que eu sou gente boa. Vem passar um tempinho do meu lado. Você vai ver o quanto que eu tenho problema. Quanto qualquer um tem problema. Mas o problema é que a gente está deixando de ser criança para se tornar adulto, irmão. A igreja precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa permitir que Jesus cresça em você. Só assim que você vai deixar as coisas imperfeitas para se tornar perfeito. Sabe quando você vai se tornar perfeito? Na glória. Mas você precisa chegar lá. Se você continuar vivendo do mesmo jeito que você está vivendo, você não chega nem passar da porta da glória. Esse é o problema. Ah, eu já estou salvo. Tem uma corrente que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Vai achando. Mas também não existe aquela corrente que diz que todo mundo é perfeito. Nós não somos perfeitos. A gente erra. Mas é preciso reconhecer que Jesus é o nosso perdoador. Ele está aqui nessa noite olhando para você de novo. De novo. De novo. Está te dando outra oportunidade. Jesus é um Deus muito paciente. Se eu fosse Deus, nosso Pai, acho que até eu ia para o inferno. Porque não tem hora que você não consegue encarar nem você mesmo. Você olha no espelho e fala assim, meu Deus do céu. Se não fosse pela misericórdia do Senhor,
E graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje, quando você acordou, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E você está aqui hoje tendo mais uma vez a oportunidade de deixar aquilo que é imperfeito para conhecer aquele que é perfeito. Até quando a gente vai lutar contra aquilo que já está estabelecido? Você, presta atenção aqui, você é de Deus. Por que você está lutando contra isso? Deus enviou o seu único filho, não foi que a gente leu aqui? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus está aqui, irmãos. Não nesses elementos aqui, não. Jesus está aqui na memória que nós temos dele. Ele entregou a sua vida por você, irmão, minha irmã, para que você tivesse vida. Tenha vida. Deixe Deus te dar vida. Não é? Muitas vezes a gente parece estar morto, mas está andando, mas está morto. Mas Jesus está dizendo, se você realmente quer viver, quer ter uma vida abençoada, deixa eu entrar na sua vida. Essa noite é noite de ceia. E assim, a gente tem o entendimento, como o Bruno falou, né? Que se eu tiver brincando com a presença de Deus, eu estou, na verdade, não só me contaminando, mas eu estou contaminando o corpo todo. Mas Jesus está dizendo para nós assim, ó, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, depois de se examinar, então, tome do cálice e coma do pão. Examine-se. Você olha para você e vê o quê? Ah, eu vejo um monte de problema. Então confesse os seus problemas ao Senhor. Se arrependa deles. E o Senhor é bondoso ao ponto de perdoar os nossos pecados, irmãos. Jesus está aqui nessa noite. Vamos estar de pé. Jesus está aqui nessa noite mais uma vez. Está falando com você de novo as mesmas coisas. Paulo dizia assim, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Não me canso. Eu não me canso. Tudo é uma evolução, não é isso? Não é? Tudo é uma evolução? Você com Deus é uma evolução. Nós, na presença de Deus, somos uma evolução. Nós vamos evoluindo. Eu lembro quando eu conheci o pastor André, o meu modelo de libertador era ele. Então eu fazia as coisas igual a ele. As libertações que eu fazia no início, Deus o livre. Irmão, era muito, muito dura. Muito duro. Eu berrava, eu gritava, eu fazia, né? Aí depois Deus falou assim, agora eu vou te dar uma outra pessoa, você tem um outro modelo totalmente contrário de libertador. Aí trouxe o pastor João Heleno. Vocês vão conhecer ele um dia. Fala calmo, tranquilo, baixo. Na hora da libertação é a autoridade. Não é berro. É a autoridade. E quando é que eu tenho autoridade de Deus para fazer alguma coisa em nome dele? Quando eu estou limpo. Você entende? Você entende isso? Você quer ter autoridade de Deus onde você está pisando? Você quer ter autoridade de Deus na sua casa? Você quer ter autoridade de Deus no seu trabalho? Ande limpo. Ande limpo. Ah, pastor, mas eu peco. Peque e se arrependa, para que você não faça mais. O que o pecado faz com você é te tornar sujo diante de Deus. Se você continua fazendo as mesmas coisas, continua pecando do mesmo jeito, você está dando margem para o diabo contaminar cada vez mais a sua mente, e você só pensa em coisas que são longe de Deus. O pecado é algo que nos afasta de Deus. Pode botar aquela música da graça aí.
Porque é pela graça que nós somos salvos. Pela graça sois salvos. E isso não vem de você. Você está entendendo? Quanto mais você achar que você vai precisar fazer para poder conseguir a presença de Deus, menos você vai conseguir. Ah, eu tenho que ser perfeito. Não! Você tem que buscar a perfeição. Você só vai ser perfeito lá no céu. Você entende? Você só vai ser perfeito no céu, mas busque a perfeição. Não deixe a sua mente vagar para ser a arma utilizada pelo diabo, para que você se afaste mais de Deus. Irmão, por que a filha do pastor é que mais faz bagunça? Fala para mim, explica para mim isso. É impressionante. Irmão, por que você vai permitir que o diabo tome conta da sua mente, pelo amor de Deus? Paulo diz assim, nas coisas boas, no que é reto, no que é agradável, no que é de boa fama, nisso pensai. Não dê lugar ao diabo. O Senhor está dizendo para você, não dá lugar ao diabo, porque se você der lugar para ele, ele vai entrar e vai fazer uma arruaça na sua vida. Hoje é dia de ceia. Eu queria ouvir esse louvor, nós vamos orar aqui. E eu queria que você falasse com Deus. Fala com Ele, irmão. Fala com Ele. Conversa com Ele aí, Ele está do teu lado. Deixa Ele te convencer, o Espírito Santo te convencer. Oh, Jesus. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. E queremos Te pedir que Tu venha, Senhor, sondar o nosso coração, nossa mente. Para que, Senhor, nós venhamos depositar diante dos Teus pés, Senhor, o nosso verdadeiro eu. Senhor, vai entrando, Senhor, na nossa vida com a Tua graça, Jesus. Nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Nós colocamos todos eles diante dos Teus pés agora, Jesus, para que possamos receber a graça que vem de Ti, Senhor. Oh, Deus, vem nos absolver da nossa culpa, Senhor. Nos retira desse lugar de prisão, Senhor. Nos traz para fora, Senhor. Exerce a Tua graça sobre nós, Pai. Espírito Santo nos convence do nosso pecado, Senhor. E nos faz ser melhores, sim, Senhor. Receba da graça. Receba da graça de Jesus. Senhor, dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior agora para estarem trabalhando nesse lugar. Trazendo a graça, Senhor, para cada um de nós. Nos convencendo, Senhor, de quem nós somos. Nos mostrando, Senhor, que existe um antes e um depois de Ti, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor Deus. Exerce a Tua graça sobre nós. Exerce, Senhor. Amém. 1 Coríntios 11 diz assim, 23: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você entende que se todos nós fôssemos perfeitos, nós já estaríamos no céu? Nós somos imperfeitos. Você é imperfeito. Eu sou imperfeito. Mas nós temos alguém que perdoa os nossos pecados, irmãos. Alguém que, se você se comunicar com ele, se você orar, se você se arrepender dos seus pecados, existe alguém que é poderoso em perdoar pecados. Não há pecado, a não ser contra o Espírito Santo. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Então se você não pecou contra o Espírito Santo, você está apto a ser perdoado por Jesus, se houver sinceridade no seu coração. Nessa noite, nós vamos aqui participar da mesa do Senhor. Mas entenda que você não está participando só de uma mesa. Você está participando do corpo de Jesus. Fazer isto em memória de mim. É o corpo. Pense numa situação chuvosa, onde você está tomando chuva e está começando a ficar gripado. Está tomando chuva e está começando a ficar gripado. Vai criar uma pneumonia. Alguém vem e coloca um guarda-chuva sobre você. Isso é a graça de Deus. Não vai deixar de chover. Mas você estando debaixo do guarda-chuva de Jesus, você está protegido com Ele. Jesus está aqui oferecendo para você o guarda-chuva. Você quer ser protegido? Então entrega a tua vida a Jesus. Deixa Ele tomar conta da sua vida. E aquilo que era imperfeito, você vai conhecer a perfeição que há em Jesus Cristo. Queria te convidar para você vir aqui, pegar um pedacinho de pão, pegar um cálice, voltar para o seu lugar e nós vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Pode vir. Pode aumentar um pouquinho, Marcos. Aleluia. 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 Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Santo és tu, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo és tu, Jesus. Oh, Senhor Deus. Receba da graça. Da graça, receba da aleluia. Glória a Jesus.
E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui hoje com o símbolo, Senhor, daquilo que aconteceu com o teu filho Jesus naquela cruz, onde o seu corpo foi dilacerado por nós, Senhor. Por uma ordenança do teu filho, nós nos lembramos hoje, mais uma vez, do sacrifício de Jesus por nós, e nós te pedimos, Pai, que esse sacrifício nos alcance mais uma vez, Senhor. Que seja sobre as nossas vidas, Pai. Que seja gerado dentro de nós, Senhor, a vida que vem através da graça de Jesus. Nós te pedimos, nos abençoa nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do pão? Seja banhado, Aleluia. pela graça de Deus. Glórias a ti, Jesus. Receba da graça, receba do perdão, receba do amor de Deus, receba da... Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, mais um símbolo, Senhor, daquilo que aconteceu contigo naquela cruz, foi o seu sangue vertido naquela cruz, Pai. Mas Ele também nos representa, Senhor, a libertação que Tu trouxe para cada um de nós. Através do seu sangue vertido naquela cruz, nós temos a oportunidade de nos livrarmos, Senhor, das algemas de Satanás. E através do sangue do Teu Filho Jesus, nós encontramos a libertação para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito, Pai. Nessa noite, Pai, a alegria do Teu sangue, Senhor, a alegria do Teu sacrifício naquela cruz, seja, Senhor, uma constante na nossa vida, Senhor, porque nós estávamos indo para a morte e Tu nos trouxe de novo para a vida, Jesus. Que essa alegria, Senhor, seja sobre as nossas vidas, Senhor, no momento que nós tomarmos esse cálice, que sejamos abençoados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu queria te pedir que você trocasse o teu cálice com o teu irmão. Você vai lá com o teu irmão, vai lá cumprimentar o seu irmão e troca com ele o cálice. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aumenta aí, Marcos. Aumenta, Marcos. Aleluia. Oh, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Sim, Jesus. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja nessa hora, Espírito Santo. Oh, Deus, toma conta de cada um de nós, Senhor. Vem com a Tua graça, Jesus. Vem com a Tua graça, Senhor. Vem com a Tua graça, Jesus. Receba da graça. Receba da graça. Receba da graça. Aleluia. 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 Amém? Podeis participar do cálice do Senhor. A alegria de Jesus tome conta da sua vida. Em nome de Jesus. Podeis participar do cálice? Aleluia. Glória a Jesus. Você pode manifestar a tua alegria aí de alguma forma, irmão? Aleluia. Você pode manifestar a tua alegria de alguma forma, Senhor? Oh, Deus. Aleluia. 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 Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Pode baixar um pouquinho.
Glórias a Ti, Jesus. Irmãos, nós temos nossos irmãos lá de São Paulo, né? Devem estar assistindo, não sei. Dona Lourdes e seu Nelson, da Casa de Paz lá de São Paulo. Tem a Thalita aqui, o Fábio, né? Daqui de perto mesmo. Dona Rosângela e o seu Alfredo. A Dona Rosângela e o seu Alfredo não têm vindo, irmãos. Porque o seu Alfredo ele está internado ainda. Então quem puder fazer uma visita, ele está naquele hospital... Hospital das Clínicas, né? Hospital das Clínicas de Correios, chama-se Alfredo. Se você puder ir lá, eu vou ver se eu dou um pulo amanhã de novo lá, fazer uma visita para ele. Ele teve um AVC e ele está se recuperando, fazendo fisioterapia e precisa das nossas orações. Coloque o nome dele na sua lista de oração, né? Para que ele possa se recuperar prontamente. Eu estava conversando com a minha esposa aqui, ela até brincou, não fala que eu falei não, mas eu tenho que falar, irmão. Sabe? Às vezes passa batido, a gente fala umas coisas aqui, às vezes aí a esposa da gente é usada pelo Espírito Santo para nos falar, né? E eu falei que a gente peca e depois se arrepende, né? Mas só que a gente tem que botar um adendozinho aí, que esse pecado não pode se repetir novamente, né? Não pode ser, pequei hoje, me arrependi, amanhã eu faço de novo. Não, irmão. Você pecou, se arrependeu, não faça mais. Deixe de lado isso, em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém?